Por gentileza, amados, as vossas Bíblias, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, em nome de Jesus. Graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Graças a Deus. Como Deus é bom, né, amados? Como Deus é bom. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do versículo 1 até o versículo de número 8, nos diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Esses dias atrás eu estudando a palavra do Senhor nosso Deus, e o Senhor falou forte ao meu coração através desse texto de Isaías 6, muito conhecido, eu acredito que de todos nós, né? Grandes mensagens, a gente já ouviu nesse texto aqui da palavra do Senhor nosso Deus. Uma boa parte dela é, lógico, falando sobre missões, né? Falando sobre missões, mas não que não seja missões aquilo que nós vamos falar, mas vou falar aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Vamos lá. Eu estou com uma dificuldade, vou tentar ficar por aqui, tá bom? Os pés começam a fervilhar aqui, mas Deus está no controle, em nome de Jesus. Os irmãos conhecem bem a história de Isaías, né? Foi um dos grandes profetas de Deus, segundo aqueles que estudam mais do que eu, pelo menos, né? Consideram ele como um dos maiores realmente, né, dos profetas. Aquele que mais escreveu sobre Jesus é Isaías, né, sobre a vinda de Jesus. Então, um profeta messiânico, porque nos seus escritos está falando muito a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também alguns estudiosos dizem que o profeta Isaías, ele era parente do rei Uzias, que morreu, né? Nós não encontramos muito isso na Bíblia Sagrada, mas a história, não só a Bíblia Sagrada, tem alguns escritos, né, que são históricos, que traz ele como próximo, pelo menos um parente lá que era próximo do rei Uzias. E aí foi nesse sentido que o Senhor falou ao meu coração. Ele sendo um parente próximo, não sei em que grau de parentesco ou não, ou pelo menos uma pessoa muito próxima do rei Uzias. Tá, quem foi rei Uzias? Bom, segundo alguns, tirando Davi, ele foi um grande rei que comandou a nação do povo de Deus. Subiu a cabeça lá na frente, né? Reinou por 50 e tantos anos, mas lá na frente deixou a fama, como nós já estudamos aqui, deixou a fama dele subir um pouco na cabeça e acabou fazendo coisas que não devia, mas foi um grande rei para a nação do povo de Deus. Era um homem realmente, quando nós lemos a história da Bíblia Sagrada, de se admirar. Então, o que o Senhor falou ao meu coração, que Isaías o admirava muito. E eu falei: Senhor, será? E o Senhor me colocou assim: será que tem gente no seu país
Aí eu tenho que ficar por aqui. Ai, Jesus. Será que tem gente no seu país que adora o atual presidente que está aí? Eu tive que falar para o Senhor, sim, Senhor. Tem gente que o adora. Como tem gente que adora o presidente que saiu, né? Homens que, de algum jeito ou não, eles fizeram algumas coisas boas, outras ruins, mas fizeram. São homens que estão e estiveram na liderança do nosso país. E são por algumas pessoas amadas e são por algumas pessoas odiadas. Para alguns, quando nós olhamos para essa presidência atual, por alguma parte, não vê nada de bom. Mas uma boa parte vê tudo de bom. Alguns olham para a gestão passada, vê algo maravilhoso. Mas tem uns também que não vê nada. Mas o que importa para mim e para você é que são pessoas que na direção, realizando seus cargos, suas funções, eles foram amados por algumas pessoas. Imagina você, de repente hoje, chegar a notícia de que o ex-presidente Jair Bolsonaro morreu. Eu conheço pessoas, servos de Deus, que vão entrar em luto. Vão ficar tristes, não vão acreditar na notícia. Em primeiro lugar, não é possível. Assim como também, se surgir a notícia, de vez em quando nós vemos algumas fake news, alguns trotes de alguns filhos com os pais, né, mostrando lá que o atual presidente morreu. Nós vemos o desespero de alguns pelos vídeos, né, que não é possível, alguns que até morrer no lugar dele. Agora você imagina o rei Uzias, que em boa parte do seu reinado, em muitos e muitos anos, ele fez tudo segundo a ordem do Senhor. Tudo segundo aquilo que Deus o ordenara fazer. E ele foi muito abençoado nisso, e a nação foi abençoada. Foram não só crescendo no poder bélico, no poder do seu exército, mas conquistando muitas nações. Era uma pessoa amada por muitos que faziam parte do seu reino. E ele era uma pessoa, sim, amada por Isaías, sendo parente próximo ou não. Nem todos somos parentes do presidente que está hoje aí, mas é amado por muitos. Amém? Muito bem. O que o Senhor falou com o meu coração, no versículo de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, com as abas das suas vestes enchiam o templo. Não vou dizer para você que aqui tenha sido a conversão de Isaías. Não, ele já era um servo de Deus, era um homem que conhecia a palavra de Deus. Tem vários escritos sobre ele, alguns estudiosos falam sobre ele, alguns dizem que ele era um escriba, né? Outros, mas era um homem que conhecia Deus. Mas o que deu a entender aqui é que ele estava lá no templo naquele dia, e ele teve uma visão extraordinária. Eu não sou uma pessoa de muitos sonhos, não sou uma pessoa de visões. Nós temos pessoas no nosso meio que têm essa sensibilidade de sonhar algumas coisas, né? Pessoas que vislumbram, às vezes, algumas maravilhas que a gente fica, meu Deus amado, né? Um dia eu estava arrancando o reboque da igreja de Panorama para um aniversário que teríamos na igreja, e de repente, em cima do andame, está eu e o irmão Armando lá. E ele arrancando o reboque de um lado e eu do outro ali para renovar a igreja, né? Fazer uma renovação da igreja. De repente o meu Armando começou a falar para mim assim, irmão Liseu, essa noite eu conversei com um anjo. E eu parei. Porque conversar com um anjo, ele começou a falar para mim, eu falei com um anjo essa noite, né, que eu preciso fazer isso, aquilo outro, e o anjo me respondeu assim, 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 assim. E eu fiquei maravilhado, porque o irmão Armando, ele estava há poucos meses na igreja, eu trouxe ele para dentro da igreja, bêbado. Chegou lá fora e nós fomos lá, abraçamos, trouxemos ele para dentro, começou a dar trabalho no último banco e nós ficamos segurando ele ali. E no outro dia nós fizemos uma visita para ele, ajudamos com muitas coisas, e ele
se firmou na igreja. E eu fiquei maravilhado, porque é algo maravilhoso. Eu não sei se aqui tem algum dos irmãos que já teve essa experiência, né? De algo maravilhoso. Mas pasmem para vocês. Na hora que eu fiquei parado, assim, lá em cima do andame, olhando para ele, ele contando com todo gosto aquela conversa que ele teve com o anjo. E eu tive que perguntar, irmão Armando, que algo maravilhoso, irmão. Como que é isso aí, irmão, conversar com o anjo? Ele falou assim, não, anjo é a Célia, minha esposa, que eu chamo ela de anjo. Pensa numa decepção que eu fiquei. Anjo é a Célia, mas eu estava maravilhado. Ele falando aquilo, e eu já na hora, a nossa mente, né, Paula? A nossa mente vai lá longe, né? Um anjo, Senhor, que algo maravilhoso. Mas era a esposa dele que ele chamava de anjo, né? Mas eu conheço pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Deus. Experiências assim que você fala, meu Deus amado. E aí nós nos colocamos como Isaías, fala assim, quem sou eu, Senhor, para ter uma experiência dessa, né? A gente fica colocando essas pessoas como está num patamar a mais, e não está. Estão no mesmo patamar que nós. É que nesse momento, às vezes, ali é Deus, sempre é Deus. É Deus quem quer se revelar à pessoa daquele jeito. Não é algo que, eu vou me preparar e Deus vai se revelar, vai falar maravilhas para mim. Você pode fazer o que você quiser, que se Deus não quiser se revelar a você, Ele não se revela. É Deus, é sempre Deus quem se movimenta em nossa direção para demonstrar a nós o seu amor e o seu carinho. E aí é onde Ele dá sonhos, aonde Ele dá visões, aonde Ele manifesta o seu poder, o seu amor conosco, que nós ficamos maravilhados com algumas situações. E aí eu pergunto para você, essa situação de Isaías não era ele. Não era Isaías. Mas não é algo maravilhoso, irmãos, essa visão? Dele chegar no templo e ele, de repente, ele enxergar o trono de Deus, ele enxergar as abas das vestes de Deus, ele começar a enxergar querubins, e ele começa a detalhar asas, com que ele voava com duas, tampava o rosto com duas. É algo tremendo essa visão. E ele, quando tem essa visão, é assim como eu, às vezes, diante de alguns relatos de alguns dos irmãos, eu falo, meu Deus amado, quem sou eu para participar de um momento desse, né? E olha que eu já vi coisas, hein? Essa fumaça que ele vê invadindo tudo. Já tive experiência de, num momento de oração, não que tenha a ver a quantidade de pessoas, mas nós estávamos em 12 homens, orando ao Senhor, beirando um rio. Um frio. E nós começamos a orar, e tinha ido um rapaz conosco que ele não dobrava o joelho, tinha sofrido um acidente e os ligamentos do joelho dele travou. Então ele andava puxando uma perna. E ele tinha ido lá conosco nesse dia na hora da oração. E começamos a orar, de repente com 1 hora mais ou menos de oração, eu vi uma nuvem descer no nosso meio, e essa nuvem saiu e fez um círculo em nossa volta. Quando ela fechou o círculo, esse rapaz caiu de joelho. É normal, né? Não é, não? Foi o dia que eu vi algo maravilhoso. Talvez você já tenha contemplado isso. Eu vi 2 pessoas conversando numa língua estranha. Eu achei maravilhoso. Não era aquele, um fala em mistério e o outro dá a interpretação, não. Eles conversavam em mistério, um com o outro. Um diálogo espiritual. E eu fiquei tremendo. E depois, no momento da oração, o rapaz que caiu de joelho, ele se levantou glorificando a Deus. E ele chamou a nossa atenção, ele dizia, gente, já faz mais de 10 anos que eu não consigo dobrar a minha perna. E eu estou ajoelhando e me levantando. Então, já contemplei algumas coisas extraordinárias. Mas essa visão de Isaías é algo dentro do templo. É algo que ele está dentro do templo. Aí o Senhor me chama a atenção e fala o seguinte. Eu precisava fazer aquilo com ele. Porque ele ainda estava olhando para um trono externo. E ele ainda, na sua vida,
guardava no seu coração muita saudade do rei Uzias. Muitas das coisas que ele fazia ali era por causa do rei Uzias. Ele não estava ali por minha causa, ele estava ali por causa do rei Uzias. E eu precisava mostrar para ele que no centro da vida dele é o meu trono, sou eu que tenho que estar no centro da vida dele. E aí eu entendi, porque espero que você não tenha essa dificuldade, mas eu tenho, em muitas e muitas vezes, etapas da minha vida, eu acabo colocando situações e pessoas como centro da minha vida. Minha esposa, meus filhos. Quantos colocam o seu trabalho como centro da sua vida? Tudo está direcionado àquilo. Se a minha esposa vai para a igreja, eu vou. Se ela não vai, eu não vou. Se o meu filho vai para a igreja, eu vou. Se ela não vai, se ele não vai, eu também não vou. Quantas situações dos filhos começam a pegar uma idade, o pai vai com o filho para a igreja e a mãe fica em casa. Ou o pai vai sozinho para a igreja, a mãe fica em casa com o filho porque o filho não quis ir. E vice-versa. Estou te falando isso porque isso aqui já aconteceu no meio familiar meu. Chegava na igreja, oi, cadê a abençoadinha? Os meninos não queriam vir, ficou lá em casa, e eu estou aqui. Aí no outro culto invertia. As crianças não estão nenhuma na presença de Deus. Não que levar para a igreja significa que eles vão permanecer, não. Mas não estão nenhuma na presença de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos. E não é ensinar falando para eles que você tem que ir lá. Não, nós ensinamos os nossos filhos como exemplo, amém? É como exemplo. O que você faz e o que você fala é que vai direcionar os seus filhos. Já vi muitas e muitas pessoas dizendo assim, está lá com o cigarro na mão, está com a cachaça, a cerveja na outra, e falando assim, eu já falei para meu filho, que se eu pegar ele fumando ou bebendo, eu vou quebrar a cara dele. Sinto muito, queridão, você pode quebrar a cara dele quantas vezes você quiser, mas ele vai seguir o seu exemplo. É o que você faz e o que você está mostrando para ele é o que vai ensinar. Então, em algumas situações, nesse primeiro coisa aqui, nós podemos tirar o seguinte: o que tem estado no trono do teu coração? Por que você está aqui? O que você veio fazer aqui, meu irmão? O que você veio fazer aqui, minha irmã? Você veio aqui para ver quem ia cantar, quem ia tocar? Você veio aqui para ver quem ia pregar? Maravilha! Você já viu? Então o seu propósito já foi cumprido. Ou você veio aqui para prestar um culto ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos, aquele que está acima de todas as coisas. Porque se você saiu do seu lar verdadeiramente, não para que as pessoas, para se sentir bem no lugar, não, mas se você saiu da sua casa com o propósito de prestar um culto ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, eu te garanto pela palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor irá transbordar na sua vida. Que você ainda hoje vai contemplar as maravilhas de Deus, não lá fora, mas aqui, neste templo e agora. Porque a outra coisa que o Senhor me chamou a atenção, a partir dessa visão, dessa maravilha que Ele viu, e o Senhor falando assim para mim, no meu coração, e na madrugada eu entendi, mas depois eu consigo contemplar isso aqui agora, de verdade, você vai entender. Sabe que hora que o profeta disse assim, depois da pergunta, quando ele ouviu a voz do Senhor, e ele disse, eis-me aqui, sabe por quê? Porque ele tinha visto a visão. Se ele vai lá naquele templo e ele não vê nada, ele não ia responder nada, ele não ia nem ouvir nada. E o Senhor falou assim para mim, essa é a pergunta que eu quero fazer para você agora, que o Senhor pediu para que eu fizesse essa pergunta, na onde eu trouxesse essa mensagem. Eu vou perguntar para você agora. Você consegue contemplar as maravilhas de Deus aqui neste templo agora?
Eu vou perguntar de novo para você. Você consegue contemplar as maravilhas de Deus aqui neste templo agora? Talvez você não esteja entendendo. Você consegue contemplar as maravilhas de Deus aqui neste templo agora? Você está me vendo? Amém? Olha para o seu lado agora. Olha para quem está do seu lado. Você é maravilha de Deus, Paula. O que Deus fez na sua vida não é uma simples cura, Paula. É maravilha, Paula. Você, Vitão. Você não é um simples jovem que louva aqui na igreja. Você é maravilha de Deus, Vitor. Dá uma olhada para o abençoadinho do seu lado. É cheio de defeitos, cheio de problemas, mas somos maravilhas de Deus. E eu posso contemplar isso aqui hoje. Porque você me conhece como presbítero Eliseu. Desde que eu cheguei aqui em Americana, sou o presbítero Eliseu. Você me conhece como presbítero Eliseu. Você só sabe um pouquinho do que foi o bugão lá atrás. Ainda hoje, depois de 30 e tantos anos de conversão, quando eu volto na cidade aonde o Senhor me chamou, algumas pessoas falam assim, cara, quem era você, bicho? Quem era você? Como Deus mudou a sua vida? E tive o prazer, o privilégio de ouvir um amigo dizer assim, olha, Bugão, me chama de Bugão ainda. Ele falou, Bugão, nós temos muitos amigos aqui que são cristãos, evangélicos, mas eu não permito nenhum deles vir orar na minha casa. Mas você, o dia que você quiser vir, as minhas portas estão abertas, o meu lar está aberto, para que você fale da palavra de Deus, para que você ore por mim e por minha família, porque você dá exemplo. Eu sou uma maravilha do Senhor e você é uma maravilha do Senhor. Você é algo que é maravilhoso, irmãos. Você não pode imaginar o que seria de ti, da sua família, se não fosse o Senhor manifestando na sua vida, na sua família constantemente. Você tem luta, tem dificuldade, tem problemas? Tem. Agora imagina se não tivesse Deus na sua vida. Pastor José Lima diz que o homem sem a atuação do Espírito Santo na sua vida, na sua família, ele ainda é criatura, e criatura terrível. E eu olho para você e eu vejo as maravilhas de Deus na sua vida. Por mais que em alguns momentos da nossa vida, talvez assim como Isaías, nós vivemos ao tempo todo cabisbaixo, quantas e quantas vezes na angústia, na incerteza das coisas que virão ou acontecerão, mas nós viemos para a igreja e Deus olha dos altos céus e contempla as suas maravilhas, caminhando para adorá-lo, para servi-lo, para exaltá-lo, com toda fraqueza, com toda fragilidade, mas caminhando na presença do Senhor. E aí, logo após essa visão, sabe o que aconteceu com ele? Abriu-se os ouvidos dele, porque o Senhor já estava falando com ele há muito tempo. O Senhor já estava falando com ele há muito tempo, mas ele ainda não estava tão próximo de Deus assim. E quando ele está próximo de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele contempla a maravilha de Deus e ele ouve a voz de Deus. A quem nós enviaremos? Quem há de ir por nós? Ele entende naquela hora que o chamado era para ele. E pasme, eu vou, oh Jesus, que vontade de descer ali, Senhor, amado. Glória a Deus, me segura aqui, Jesus. Me segura aqui, Jesus. Oh, queridão. Não era para ele sair dali igual um doido, falando aos ventos, não. Era no meio em que ele vivia, que precisava levar aquela palavra de restauração, aquela palavra de que aquele povo, aquela nação precisava se chegar na presença de Deus. Que ele, depois do rei Uzias, ainda teve mais 3 reis que ele ainda profetizava para esses reis, para a liderança daquela nação. Ele precisava falar depois de Uzias, com Jotão e com os demais que veio. Até com o bisneto dele, né? Que foi o que, segundo a história, mandou matar Isaías.
Talvez você conheça a história mais do que eu, pelo menos na história não bíblica, mas na história que está no Talmud e alguns outros lugares. Esse camarada, por fazer a vontade de Deus e perturbar os reis com os princípios de Deus, ele foi cerrado ao meio. Alguns dizem que ele, correndo, fugindo, tentou se esconder no meio de uma casca de árvore e as orlas das suas vestes entregaram ele e mandou pegar aquela árvore e serrar ao meio e serraram ele. Não posso dizer isso para você que é verdade, mas a Bíblia, em alguns relatos, em Hebreus, diz que alguns dos nossos irmãos foram serrados ao meio. E talvez esse camarada, ele tenha sido cerrado ao meio porque levou a mensagem de Deus no meio em que ele vivia. Agora, eu olhando para você, eu contemplo a maravilha de Deus. E quando eu estou na presença de Deus, quando eu estou na presença de Deus, que eu me aproximo de Deus, cara, de verdade, é bênção de Deus. Mas quanto mais eu me afasto da presença de Deus e eu olho para você, eu deixo de enxergar as maravilhas de Deus na sua vida. Mas não é culpa sua, a culpa é minha, porque eu estou me afastando da presença de Deus. Isaías, agora eu falo para você aqui, nós conhecedores da Bíblia, como nós somos hoje, Deus já estava ali naquele lugar. Deus já estava. Aonde quer que o homem se encontrar, Deus já está. Mas ele só consegue enxergar a Deus quando ele vai para o templo, tirar do coração dele o amor pelo rei Uzias, as lembranças do rei Uzias, e colocar no seu coração a presença de Deus. Aí ele consegue compreender que tem algo maior do que o rei Uzias. Tem algo maior do que aquilo que nós colocamos como prioridade na nossa vida. Tem algo maior do que o meu filho, do que o seu filho. Tem algo maior do que o meu esposo, do que a sua esposa. Tem algo maior do que o meu e o seu trabalho. Tem algo maior, que ele disse, algo maior é o nosso Deus, é o reino de Deus, é a salvação das pessoas. Isso tem que ser maior na minha e na tua vida. Isaías, a urgência de falar a minha palavra para que esse povo se converta. E eles precisam entender isso através dos reis. E você está no meio deles. Eu vou, Senhor, eu estou aqui. Se você consegue contemplar que você é uma maravilha de Deus, que o irmão que está do seu lado é uma maravilha de Deus, você precisa dizer para o Senhor, estou aqui, Senhor, usa-me. Não é para você ser um missionário na África, não é para você ser um missionário talvez no nosso país, nos lugares mais áridos, não, que tem difícil. Talvez não seja para você ser nenhum missionário aqui na cidade americana. É para você simplesmente falar dos princípios de Deus na sua vida, através do seu testemunho, no ciclo de pessoas ao qual você convive. É você mostrar com atitudes que você é um servo, você é uma maravilha de Deus dentro da sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu ciclo de amizade, lá com os seus amigos, no esporte, no lazer. Porque é necessário que eu e você entendamos a urgência de ouvir, não só Deus, mas agir segundo aquilo que Deus fala. E às vezes Deus está falando contigo aí agora, para que você possa abraçar quem está do seu lado. Isso é uma coisa que bate muitas e muitas vezes na minha mente. Porque às vezes nós estamos adorando ao Senhor no momento de louvor, aquele quão maravilhoso, no momento do testemunho que nós ouvimos da neta do pastor Joel e da Paula, o Senhor vem falando ao nosso coração, e o Senhor fala assim no meu ouvido e no teu ouvido: rela-me quem está do lado, abraça quem está do lado, vai lá e abençoa quem está ali na sua frente. E nós ficamos com medo das pessoas, o que vão pensar. O que vão pensar. Porque está todo mundo adorando, e o Senhor está falando para você: vai, se ajoelha, você é minha maravilha, se ajoelha na minha presença, que hoje tem algo que eu vou fazer na tua vida. E nós ficamos com medo do que vão achar de nós. Somos as maravilhas de Deus, contemplamos as maravilhas de Deus, como olhamos uns para os outros, mas ainda teimamos em não ouvir a voz de Deus. Teimamos em não dar ouvidos a Deus, com medo do que vão pensar, do que vão falar.
E é por isso que muitas e muitas pessoas, não que isso compete às pessoas, é porque muitos têm enterrado os seus talentos. Enterrado os seus talentos e vai ficando. E aí Deus levanta outro. E aí Deus levanta outro. E a pessoa fica olhando para o lado. Senhor, um dia eu já falei no mistério. Quanto tempo você não sente a presença de Deus na sua vida? Está com quanto tempo? Fala a verdade para si mesmo. Há quanto tempo tu não sente a presença de Deus? Há quanto tempo tu não ainda... Você lembra quando tu falava em mistério, que você adentrava a presença de Deus e o Espírito Santo se enchia o teu organismo e você não se aguentava e falava em mistério, o teu espírito se comunicando com o espiritual, se comunicando com Deus? Há quanto tempo isso não acontece? Há quantas situações que você sabe, você pode dizer assim, olha, teve uma época na minha vida que isso aí não acontecia. Sabe por quê? Porque tu estava na presença de Deus. Não faça como o irmão Edivaldo. Eu vou falar o nome dele aqui, o irmão Edivaldo, né? Eu conheci ele em 97, no ano da minha conversão. Quase que era no ano da morte do rei Uzias, né? Ano de 97, no ano da minha conversão, me converti em Panorama, lá no interiorzinho, divisa com o Mato Grosso do Sul, lá aqui no estado de São Paulo. Me converti no dia 5 de abril de 97. No dia 7 de abril de 97, eu vim para São Paulo com meu irmão Ivaldo. E ali nós conhecemos o irmão Edivaldo, um diácono da igreja de Edu Chaves, do Parque Edu Chaves. O irmão Edivaldo, não sei se congrega lá hoje, não sei a situação, me recordo dele na época. Ele, de repente, um dia reencontrou uma amiga de infância dele. Ô, Edivaldo, tudo bem contigo? E ele, já um diácono da igreja, e ela tinha se voltado para um outro lado espiritual. Para o lado das macumbinhas básicas, né? E marcou o telefone um do outro, e ele começou a falar um pouquinho de Jesus para ela. Eu me converti e tal, tá, bênção. O dia que você precisar, se quiser me ligar, pode ligar, tá bom. Um dia à noite, a abençoadinha ligou. Edivaldo, pelo amor de Deus, vem na minha casa fazer uma oração. Eu estou sentindo aqui que os negócios vai me pegar aqui. Eu estou querendo largar disso aqui, Edivaldo. Eu preciso que você ore por mim. Sabe o que o Edivaldo fez? Saiu atrás do pastor Assuero, que faleceu lá da Baixada, né? Pastor Assuero não estava. Foi na casa do pastor Paulo César Ramos, não estava. Foi na casa do diácono Ivaldo, que é o meu irmão, não estava. Falou, meu Deus, e agora, pai? E a menina estava lá chorando, pegou a esposa dele, correu, chegou lá com medo. Jesus abençoa ela, amém. Filha, depois eu trago aqui os pastores para orar por você. E ó, mas por que, Edivaldo? Rapaz, eu estava com medo que aquele negócio saísse dela lá e pulasse de mim. Você é a maravilha de Deus? Você consegue entender que você é a maravilha de Deus? Não olhe para os seus defeitos, não olhe para a sua fragilidade. Não olhe para você, olhe para o seu Deus. Olhe para aquele que está no trono da sua vida. Ele morreu por você. Ele deu a vida por você. Ele olha para mim e para você. Apesar de todas as nossas falhas, Ele sabe que somos capazes de levar o nome dEle adiante. De fazer com que o nome dEle seja conhecido aonde quer que nós estivermos. Ele, quando falou com Isaías, não é para você sair por aí, não. É onde você está, você vai falar daquilo que eu disser para você falar. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. No seu ciclo de amizades, aí você vai falar daquilo que eu mandar você falar. Por isso ele foi perseguido, por isso ele foi morto. Mas ele falou. Não fique com medo quando aparecer diante da sua vida, às vezes algum vizinho, às vezes algum companheiro de serviço, falando de alguns problemas, de algumas situações que estão vivendo. Não tenha medo de falar, vem aqui, eu vou orar por você. E Jesus vai entrar com providência na sua vida, Jesus vai entrar com providência na sua família. Não importa o que você esteja passando na sua vida ou no seu lar, é em Jesus que você tem que depositar a sua confiança. Ele, a partir dali, ele disse, eis-me aqui, porque ele viu alguém maior do que o rei Uzias, lá no trono, naquele templo. Ele viu alguém maior, e esse alguém maior deu a vida por mim e por você. E lá em João ele diz assim, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós outros.
Eu escolhi você para que você vá e dê fruto. Você está aqui hoje não para ver quem ia cantar, quem ia tocar, quem ia pregar. Não, você veio aqui prestar uma adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que te escolheu, aquele que te separou, aquele que ainda hoje fala comigo e contigo. Ei, eu estou precisando que você vá falar da minha palavra. Eu estou precisando que você faça a minha vontade. Eu estou precisando que você fale do meu amor. Que você não precisa sair aos quatro cantos. Você não precisa sair fazendo vídeos para as pessoas demonstrando que são cristão, não. Você precisa ser um cristão na sua essência, lá na simplicidade do seu lar, lá na simplicidade do seu trabalho. Você não precisa, Deus não precisa da internet. Entenda aqui o que eu estou dizendo para você que faz isso. Deus não precisa da internet, nem desses meios de comunicação para levar o evangelho dele aos quatro cantos do mundo. Deus, se Deus precisasse da internet, Ele teria autorizado os anjos para fazer isso. Mas essa é uma missão minha e sua. Aonde quer que você estiver, eu estarei com você. Fale do meu amor. Leve a minha palavra. E permita que as pessoas contemplem a maravilha de Deus através da sua vida. Ficamos com medo, pastor Renato, de dizer que as pessoas serão curadas, porque às vezes eu estou com uma dor na coluna, pastor Renato. Mas ficamos com medo de dizer que a pessoa que se ela vir à igreja, que se eu orar por ela, o Senhor vai agir na vida dela, porque nós olhamos para nós mesmos. E aí nós não temos coragem de estender a mão, nós não temos a coragem de abraçar, nós não temos a coragem de tocar. Para nós orarmos ao Senhor, eu preciso relembrar um testemunho que ouvi lá no Mato Grosso do Sul, na cidade do Chapadão do Sul, mas não aconteceu lá e provavelmente eu já contei aqui. Uma cantora foi fazer um show numa cidade no norte do Mato Grosso, lá para o Mato Grosso, viu, abençoado presbítero? Não sei se Rondonópolis, Cuiabá, para aquela região. Aquela cantora, os irmãos que entendem um pouquinho mais de música do que eu, apenas um toque. Como que é o nome? Fernanda Brum. Ela foi levada por um político para fazer um show na cidade. Época de aniversário da cidade. Tem que ter um meio dos políticos arrancar dinheiro da população. Então eles levam o show do mundo e levam o show gospel. Né? E aí ninguém vai reclamar que ele está roubando. Né? Levou lá, me agradou. Amém. Ninguém tem nada com isso. Né? Levou essa abençoadinha para cantar na cidade. Os mais jovens, aqueles que eram mais jovens da minha época, né? Que na época era mais jovem, gostavam, né? Como um louvor muito bonito, até eu disse ontem, né? Não importa o camarada que está cantando, se você examinou a letra e ali tem louvor realmente a Deus, adore. Adore ao Senhor, né? E ela foi fazer esse show e de repente uma abençoadinha daquelas irmãs que senta lá no fundo, né? As irmãs lá do fundo lá, que não é, já passou a época de ir em shows, essas coisas, e vem à igreja, cultua a Deus quietinho, às vezes sai dali, ninguém nem cumprimenta, ninguém nem vê que as irmãs veio na igreja, né? Ficou na casa dela, não foi nesse show. E no decorrer da noite, o Senhor falou para ela, vai lá. Ela, Senhor, mas eu não gosto, mas vai lá. E ela foi, segundo a ordem do Senhor. Quando ela chegou na frente, ela falou, Senhor, eu estou aqui, o que tu tem para eu fazer? O Senhor falou, adentra. Ela entrou. E o Senhor falando com ela, caminha, caminha. De repente ela chegou num ponto, o Senhor falou, para aí. E ela parou. O que eu vou fazer, Senhor? Toca nessa pessoa que está na sua frente. Ela não prestou atenção no que estava acontecendo. Ela estava ligada no Senhor. E ela tocou nas costas daquela pessoa que ali estava. Pronto, Senhor. O Senhor falou, vai embora agora. Talvez ficaríamos bravos com alguma situação dessa. Mas, para isso, tanta gente ali, centenas, milhares de pessoas ali. O Senhor falou, o que eu tinha para fazer através da sua vida está feito. Pode ir embora. E ela foi embora.
sem saber realmente o que tinha acontecido. Passou-se mais de 30 dias, mais ou menos, congregava numa igrejinha pequenininha. De repente, o abençoadinho, a importância dos nossos irmãos que ficam olhando a rua, os receptores da igreja, né? Aquela mulher chegou, ele já foi lá atendê-la. Vamos entrar, vamos entrar. Ela falou assim, não, eu vim aqui porque Deus pediu para que eu não congrego aqui com vocês, não sou dessa denominação, mas Deus pediu para que eu viesse dar um testemunho aqui hoje. Ele falou, eu preciso ver com o pastor. Se é da igreja, tudo bem, mas eu vou ver com o pastor. Pastor, a abençoadinha chegou aí e tal, fulana de tal, e ela pediu oportunidade para o testemunhar. O pastor falou, está autorizado. A abençoadinha pegou o microfone, foi testemunhar a igreja. Ela estava com um diagnóstico terrível com respeito ao problema na coluna dela. E ela foi para aquele show naquele dia. E ela, no momento do louvor, ela parou, todo mundo pulando, e ela parou. E ela pedia, Senhor, toca em mim agora, Jesus. Toca agora, Jesus. Tu pode, só com um toque, tu podes curar, Senhor. Tu pode restaurar a minha vida, Senhor. Porque quando vem os diagnósticos, Paulo, a gente fica sem saber, não é? A gente fica na expectativa, na ansiedade. Quando vai fazer o exame, meu Senhor amado, o que vai acontecer? E aí, a gente se aproxima de Deus. Senhor, toca na minha vida, fala comigo, Senhor. A gente fica esperando, muitas vezes, que Deus faça conosco como fez com Balaão. Usa um cachorro, usa um jumento. Fala comigo, Pai. Eu preciso ouvir a tua voz. E ela pedia, Senhor, toca na minha vida. Ela falou assim, eu não sei porque eu estou aqui, mas naquele momento que eu pedia, toca na minha vida, alguém veio e tocou nas minhas costas, e eu senti o poder de Deus naquele lugar, e ali eu fui curada. E aí a irmãzinha já começou, Deus falar o coração dela lá. Foi por isso que eu te levei lá aquele dia. Para de olhar para você, queridão. Olha para aquele que está no trono do teu coração. E simplesmente fala para ele, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. É na onde? É na minha casa que eu preciso abraçar o meu filho e dizer que tu ama ele. E dizer que tu vai tirar ele dessa situação. De ver que tu vai direcionar ele, Pai. E quando ele olhar para mim, ele vai ver o teu exemplo, Pai. Não é no meu trabalho. Lá com o meu amigo, Senhor. Eu vou ter que chegar um momento, Pai, ele tem falado tanto de coisa ruim, que eu vou chamar ele para oração. Faça isso. Vem aqui, abençoadinho, eu vou orar por você. E ora, não precisa ser 5 minutos, não. Ore 1 minuto, ore 30 segundos. Fala, Senhor, tenha misericórdia dessa vida. E no teu nome eu abençoo. Estou repreendendo todo laço, seta, embaraço da vida dele. No nome de Jesus. Você não precisa falar mais nada. Fala, receba a benção agora e sai. E deixa o Senhor fazer a obra através da sua vida. Não fique esperando o pastor ir lá no seu trabalho. Não fique esperando o missionário ir lá na sua casa. Não fique esperando o obreiro ir lá no seu bairro. Não, é você. Lá no seu ciclo de amizade. Lá no esporte que você pratica. Fale do Senhor Jesus Cristo. Porque tem muitos corações ali com reis, outros reis, que não seja o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu não sei a idade que Isaías tinha. Alguns colocam que ele tinha uns 20 anos quando teve essa visão, ou mais. Para mim não interessa. Mas eu sei que Deus usou ele do princípio ao fim. Quando Deus adentra o coração dele, ele foi até a morte falando do Evangelho. Nós temos dentro da palavra do Senhor nosso Deus, pessoas com 15, 16, 13 anos. Maria, aproximadamente com 12, 13 anos, foi que ela teve um encontro com o anjo falou com ela. Nós temos a vida de Davi, ainda jovenzinho, ruiozinho, quando o Espírito Santo de Deus pega ele e se apodera dele, direciona a vida dele. Não importa, eu estou querendo dizer para você que Deus tem nos dito aqui hoje, que não importa a tua idade, que Ele tem algo na tua vida. Ele precisa que você enxergue a grandeza dele na tua vida. Tira de lado aquilo que você tem colocado no lugar dele e vai ver aquilo que Deus irá fazer na sua vida, aquilo que Deus irá fazer na sua família, aquilo que Deus irá fazer lá na onde você está. E Deus, mais uma vez, você não vai precisar fazer vídeo para isso. Deixa você ser o instrumento de Deus para que isso aconteça.
Aquele sábado passado eu vim aqui e eu falei, Senhor, eu não quero só levar a tua palavra. Levar a palavra de Deus, apesar de todas as vezes me dá um nervosismo, o negócio acontece aqui nesse organismo, eu fico agoniado. Mas eu disse para o Senhor, Senhor, levar a tua palavra é fácil, Pai. Porque nós estudamos aqui hoje de manhã, tem um monte de gente levando a palavra de Deus de qualquer jeito aí, mas estão levando. Estão fazendo uso de benefício próprio, mas estão levando. Levar a palavra de Deus é fácil. Mas eu disse para o Senhor, eu não quero levar a sua palavra. Eu quero ser a tua palavra. Eu espero que quando minha esposa, meus filhos olhar para mim dentro da minha casa e não veja simplesmente o pai ou a esposa. Eu quero que eles vejam a palavra de Deus através dos meus lábios, através das minhas atitudes. Eu quero que os meus companheiros de serviço, quando estiver comigo ali, apesar de todas as minhas falhas e fraquezas, que eles olham para mim e falam assim, isso aí não é dele, é de Jesus. E é simplesmente isso que Deus pede para Isaías. Eu preciso que alguém leve a minha palavra. Eu preciso que você seja a minha palavra. Ele disse, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui.